Quando você coloca dessa maneira a tua posição como professor e faz disso uma espécie de profissão de princípios, não é? O princípio da posição dialogal, da posição democrática diante dos outros sujeitos de conhecimento, é claro que aí o estar com, para você, é estar com os alunos. Agora, o estar com dos alunos é estar com o Paulo Freire. Ora, nem todos são Paulo Freire. Nem todos, portanto, têm, provavelmente, a oportunidade de desempenhar o seu papel de professor democraticamente, porque, muitas vezes, é o prestígio pessoal que permite a um indivíduo ser coerente com ele mesmo. A meu ver, a dificuldade da coerência consigo mesmo é muito maior quando se trata de um professor anônimo, agindo democraticamente. Olha, eu entendo o que tu diz, mas eu gostaria de te dizer que o prestígio também é histórico. Quer dizer, ele tem uma historicidade, não? Quer dizer, ninguém nasce com... O prestígio não é a qualidade do ser, Sim. que se transforma numa qualidade, ou num defeito. Entende? Então, o que eu quero te dizer é que quando eu tinha 19 anos de idade, e obviamente eu era conhecido só por minha namorada naquele tempo, que não era ainda Elsa, e pelas companheiras dela e pelos amigos dela do trem que fazia Jaboatão Recife, Recife Jaboatão, quando eu morava em Jaboatão, longe do Recife, 18 quilômetros. Mas naquele tempo, quando me conheciam os alunos, me conheciam alguns professores meus, eu era capaz de viver isso já. Então, foi exatamente procurando essa coerência e vivendo essa coerência, independentemente do tempo meu, mas no meu tempo, no tempo da minha prática, que eu envelheci moço. E que moço sou velho. Quer dizer, então hoje o provável prestígio que eu tenho, ele não foi decretado, nem foi entregue a mim de graça. Ele foi trabalhado. Ele foi vivido. E ele nasce, eu creio, e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, nem de ficar aqui com falsa modéstia, exatamente, talvez uma das razões desse prestígio é exatamente a coerência que eu busco ter diante dos estudantes com quem eu trabalho em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, eu não sei se eu pudesse talvez te dizer, um dos maiores fracassos meus públicos, eu considero como um dos meus melhores momentos, pela coerência que isso significou. Eu, em 1970, um mês depois que tinha saído a Pedagogia do Oprimido nos Estados Unidos, que estava começando a ser procurada, a ser falada, estava nas listas de best-seller. Eu estive em Cambridge, Massachusetts, e fui convidado pela Universidade de Harvard, onde eu tinha ensinado um ano antes, 6 meses antes, para dar uma conferência. E eu tinha dito que não dava a conferência naquele sentido tradicional, que a gente criticou aqui, e que, pelo contrário, eu aceitaria fazer uma exposição simples, de 5 minutos, 10, e depois conversar. Se disse sim, e quando eu cheguei ao auditório havia mais de 1000 estudantes. E então me anunciam, e eu pego o microfone e digo que não vou fazer uma conferência, porque eu acho que eu não sabia fazer bem aquele tipo de trabalho, mas que eu ia colocar assim 2 ou 3 problemas, e em seguida a gente podia conversar, discutir. Pois bem, Sérgio, metade saiu. Retirou-se. E eu tive que ficar calado, esperando que o silêncio se fizesse, porque foi embora tudo. Metade tudo. Foi embora. E ficou então a outra metade, que era muita gente ainda. Não? E eu sabia que aquilo podia ser funesto à venda do meu livro. Mas na verdade não foi. Você vê que até hoje o livro se edita lá todo ano. Bem, mas houve uma coisa linda, que eu também não tenho vergonha nenhuma de dizer. Quando acabou o papo todinho, tarde da noite, vieram várias pessoas, jovens, me apertar a mão, etc. Então, mas um deles disse o seguinte, apertou minha mão e me disse, Paulo, hoje eu compreendi melhor o livro seu que eu acabei de ler, A Pedagogia do Oprimido. Eu compreendi exatamente o que você diz no livro, com o que você fez essa noite.
Quer dizer, você não fez nenhuma concessão para vender livro, por exemplo. Quer dizer, você anunciou, você também não foi arrogante, você disse simplesmente que não ia fazer uma conferência no sentido tradicional que essa palavra tem, mas que ia colocar uns problemas e depois conversar. E a metade que queria a conferência foi embora. E isso não te abalou em nada. Então, eu sempre cito, não sempre, mas de vez em quando me lembro desse fato, de que esse foi um dos maiores aparentes fracassos que eu tive. Foi ter metade de um auditório indo embora e me deixando lá. Entende? Quer dizer, esse negócio com outra pessoa poderia ter provocado um desequilíbrio tal que o sujeito ia embora também. Porque ele não aguentava o esvaziamento de um auditório. E eu fiquei em paz. Então, o resultado, daí em diante, nunca mais o auditório se esvaziou comigo. Pelo contrário, os auditórios enchem demais. Entende? E há já um consenso, o pessoal já não me chama para fazer conferências no sentido de grandes discursos, entende? Mas de conversar. Ou seja, enquanto houver diálogo, você é o último a sair. Exato. Agora, às vezes eu sou obrigado também a pedir licença, pedir desculpa e sair porque canso também. E recentemente, há 3 noites passadas, por exemplo, eu tive mais de 3.000 pessoas no teatro em Porto Alegre. E a quantidade de papéis que chegavam em cima da mesa com perguntas era uma coisa incrível. Mas, afinal de contas, eu resisti muito bem até 10 para as 11. Às 10 para as 11 eu pedi desculpa. E o pessoal todo entendeu muito bem tudo. E eu terminei. Porque eu nunca abro as sessões, mas eu sempre fecho. Entende? Quer dizer, no momento em que eu descubro que o cansaço chegou, que o meu limite está indo embora, então não tem por que continuar. Em nome de quê também? Isso é outro aspecto da minha coerência. Eu não tenho por que ficar submetido a um esquema rígido de tanto a tanto. Eu simplesmente digo ao público, olha, agora não dá mais, um abraço que eu estou mandando para vocês e acabou a reunião. Então, eu acho que é essa maneira natural de encarar o problema, entende? Que é respeitosa, mas é simples.